Educacional Emanuel, professora Anne Caroline, tudo bem, segundo ano? Bem-vindos às nossas videoaulas de História em Língua Portuguesa, Manaus, 14 de julho de 2020. Hoje é terça-feira. Nosso versículo do dia: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos lá iniciar as nossas aulas? Bem-vindos à nossa 16ª videoaula de História. Fontes históricas misteriosas. Atividade no caderno. Vou ler pausadamente com vocês e vocês irão acompanhar a leitura. Não esqueçam de fazer a atividade e responder a atividade de vocês no mesmo dia, para não acumularem atividades, tá bom? Estudem as atividades já passadas, estude as atividades do livro integrado e do caderno. Não esqueçam. Vamos iniciar a nossa leitura. Quando observamos a organização do tempo e das informações históricas em um livro didático, mal pensamos sobre todo o processo que envolveu a fabricação daquele material disponível para estudo. O passado, enquanto objeto de estudo, não está devidamente organizado e analisado em todas as suas dimensões. Para que seja possível conhecê-lo, o historiador tem que sair em busca dos vestígios que possam fornecer informações e respostas ao seu exercício de investigação. Sob tal aspecto, notamos que o historiador deve estar à procura constante e regular de fontes que viabilizem o seu contato com as experiências que já se consumaram ao longo do tempo. Fora desse tipo de ação, a pesquisa histórica fica sujeita à produção de suposições e julgamentos que fogem ao compromisso do historiador em conferir voz ao tempo que ele observa e pesquisa. Sendo assim, as fontes históricas aparecem como elementos de suma importância em tal caminhada. No século passado, a ação de outros historiadores e o desenvolvimento de novas formas de estudo foi gradativamente revelando que o conjunto de fontes a serem trabalhadas pelo historiador pode muito bem extrapolar o mundo letrado. A partir de então, fontes de natureza visual, oral e sonora foram incorporadas ao conjunto de compreensão do passado. Com isso, observamos que determinados temas históricos tiveram a sua discussão renovada e ampliada para outros patamares. Logicamente, não podemos deixar de frisar que o uso de diferentes fontes empreendeu o reconhecimento de novos desafios ao ofício do historiador. Em contrapartida, ofereceu ao historiador e ao público interessado uma oportunidade de renovar e determinar o crescimento da produção técnica, científica e didática sobre o assunto. De fato, o século XX
foi marcado por um volume de publicações de temas históricos nunca antes observados em qualquer outro tempo. O trabalho do historiador com as fontes sofreu grandes mudanças ao longo do tempo. Vamos acompanhar a leitura do texto Fontes Históricas Misteriosas para responder à atividade a seguir. Fontes históricas misteriosas. Os seres humanos sempre produziram registro de suas vidas. Eles desenharam, escreveram, pintaram em pedras, madeiras, em placas de barro, em papel feito de vegetais e em outros suportes. Os pesquisadores analisam esses registros deixados por povos do passado para descobrir o que dizem. Muitos já foram decifrados, mas ainda existem inscrições misteriosas que não sabemos o que significam. Um exemplo é a escrita encontrada em uma região no qual hoje está localizado no Irã. Um cientista inglês até inventou uma máquina para fotografar e deixar essas inscrições bem nítidas. Mas ninguém ainda sabe o que dizem. A única coisa que se descobriu é que foram feitas por pessoas que viveram ali há mais de 4.000 anos. Muito tempo, 4.000 anos, né, crianças? Gravura encontrada no Irã com registros gravados em argila. Observem essa imagem. Esse texto vocês podem estar voltando novamente para responder às atividades a seguir. Copiem essa atividade no caderno e respondam com atenção. O texto que você leu apresenta fontes históricas. Marque com um X, tá bom? Recentes de um pesquisador inglês? Será que é isso? Muito antigas, com mais de 4.000 anos? O texto não apresenta fontes históricas? Vocês irão marcar um X no que você acabou de acompanhar na leitura com a professora. Segunda questão. Em sua opinião, é importante decifrar inscrições feitas por seres humanos no passado? Sim ou não? E por quê? Terceira questão. A segunda questão é resposta pessoal, tá bom? Terceira questão. Leia o texto e responda. Você já ouviu falar de cápsula do tempo? O texto. As pessoas que querem deixar uma mensagem para o futuro podem colocar em uma caixa alguns objetos que demonstrem como vivem. Essa caixa é enterrada ou guardada em algum local e espera-se que seja aberta muitos anos depois. Se você fosse preparar uma cápsula do tempo para as pessoas do futuro, o que você colocaria nela? Fotos? DVDs? Brinquedos? Celulares? Desenhe no espaço a seguir. Vocês irão desenhar em seu caderno, no espaço aí que vai sobrar, tá bom? O que vocês colocariam para as pessoas do futuro em uma cápsula do tempo? Fotos, DVDs, brinquedos, celulares?
Desenhem aí, tá bom? Aqui concluímos mais uma videoaula de história. Desde já quero agradecer o adulto responsável pelo acompanhamento de seus filhos. Não esqueçam de fazer a atividade hoje, responder hoje. Não esqueçam de colocar em todas as atividades as datas, tá bom? Do dia, que é fundamental colocar, tá bom? E não esqueçam também de estudar o livro integrado de vocês, de estudar as atividades que estão sendo passadas nos cadernos. Não esqueçam que vocês são os melhores e que logo, logo estaremos juntinhos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Bem-vindos à nossa 34ª videoaula de língua portuguesa. Gênero do substantivo, atividade no caderno. Vou ler pausadamente e vocês irão acompanhar a leitura. Quando falamos em gênero, estamos nos referindo ao masculino e feminino. Vejamos sua classificação. Substantivo comum de dois. São aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino, mas permitem a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Entre estas, os artigos, adjetivos e pronomes. Substantivo comum de dois gêneros. Os substantivos comuns de dois gêneros apresentam uma só forma para o gênero masculino e gênero feminino, sendo a distinção de gênero feita através dos artigos o, a, uma ou de outros determinantes. Ao falarmos em gênero do substantivo, é importante sabermos que se trata do masculino e feminino, ligado a seres como pessoas, objetos, animais, entidades, entre outros. Observe os exemplos a seguir. O menino, a menina. O cão, a cadela. O rei, a rainha. Percebemos que houve uma mudança tanto no artigo o, a, quanto no substantivo cão, cadela, para designarmos o macho e a fêmea. Estes substantivos denominam-se biformes, mas há algumas particularidades em que o substantivo só tem um gênero, permitindo, portanto, atribuirmos somente a palavra macho e fêmea para designá-lo. São os chamados substantivos epicenos. Como podemos verificar nos seguintes casos: baleia, baleia macho e baleia fêmea. Cobra, cobra macho e cobra fêmea. Jacaré, jacaré macho e jacaré fêmea. Onça, onça macho e onça fêmea. Papagaio, papagaio macho e papagaio fêmea. Existem também o outro tipo de substantivo
que possui apenas uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Ele denomina-se substantivo comum de dois gêneros. Para distingui-lo, usamos o artigo, adjetivo ou pronome. Perceba: o estudante, a estudante, o jornalista, a jornalista, cliente antigo, cliente antiga. Ele é estudante, ela é estudante. Não podemos nos esquecer daquele substantivo que não permite nem o uso do artigo para diferenciarmos o masculino do feminino. Ou seja, temos que atribuir a mesma palavra para os dois casos. Eles são chamados de substantivos sobrecomuns, como, por exemplo, a palavra pessoa. Marcos é uma pessoa maravilhosa. Pedro é uma pessoa muito sincera. Bianca é uma pessoa muito inteligente. Isso são substantivos sobrecomuns. A palavra pessoa se usa no feminino quanto masculino. Lembre que vocês irão copiar no caderno de vocês essa parte amarelinha, tá bom? Que tá aí. Antes dos nomes femininos, usamos a, as, uma, umas. Antes dos nomes masculinos, usamos o, os, uns. Não esqueçam de colocar a data de hoje no caderno de vocês. Escrevam a primeira questão, primeira atividade no caderno. Dê o feminino. A, o homem, vai ficar como? A mulher. Não esqueçam de colocar o artigo. B, o galo, o rei, o autor, o sogro, o menino. Coloquem aí, tá bom? O feminino do o homem, o galo, o rei, o autor, o sogro, o menino. Escrevam ao lado. O cavaleiro. Observem aqui que é cavaleiro. Tem diferença para cavalheiro com LH. A escrita aqui é com L, tá bom? Cavaleiro. O genro, o zangão, o frade, o padrasto, o príncipe, o cavalo. Escrevam o feminino de cada um desses. Segunda questão, escreva antes das palavras o ou a. Vai ficar a mesa ou o mesa? A mesa, muito bem. Observem a letrinha final, ó. A, o, a. Mesa, casa, apito, vassoura, vaca, sol. Sol, vai ficar a sol ou o sol? Muito bem. Um ou uma? Uma trem ou um trem? Muito bem, um trem. Trem, jacaré, gato, onça, palhaço, árvore. Um ou uma. Terceira questão, copie as frases, passando as palavras destacadas para o masculino. As palavras destacadas são essas aqui mais pretinhas, ó. A professora, a leoa, minha irmã, minha madrinha, uma pata.
Vocês vão copiar novamente a frase para o masculino, tá bom? Copiem o feminino e depois embaixo respondam com masculino. A professora ensina a lição. Como é que vai ficar para o masculino? Muito bem, o professor ensina a lição. B. A leoa fugiu da jaula. Vocês irão colocar embaixo o masculino de leoa. A leoa é o quê? Minha irmã assistiu à televisão. Como é que vai passar para o masculino? Minha madrinha comprou uma pata. Como é que fica para o masculino? Muito bem. Quarta questão. Reescreva as frases passando as palavras destacadas para o feminino. O autor participou de um grande espetáculo. Coloque para o feminino. O autor, a autora. A autora participou de um grande espetáculo. B. O esposo da minha irmã foi cumprimentar meu amigo. Como é que fica para o feminino? O patrão do meu irmão é amigo do seu avô. O galo está ciscando no quintal. Passem essas frases para o feminino. Quinta questão. Sublinhe no texto as palavras femininas e circule as masculinas. Professor, esqueci o que é sublinhar. Sublinhar é passar um tracinho embaixo. E circule, todo mundo sabe. Estava presente na cerimônia de casamento o pai e a mãe. Vou dar um exemplo aqui. Sublinhe no texto as palavras femininas. Mãe é feminina. Sublinhei, passei um traço. E circule a masculina. Pai. Circulei. Entenderam o que é circular e sublinhar? Então, tá bom. Copia aí no texto de vocês, no caderno. Estava presente na cerimônia de casamento o pai e a mãe dos noivos. O padrinho e a madrinha choravam sem parar. Já seus irmãos e suas irmãs se divertiam para valer. Os convidados foram à festa e lá se divertiram muito. As crianças brincavam e os adultos conversavam. Os noivos estavam felizes com a presença de todos. Copie esse texto e vocês irão sublinhar dentro desse texto as palavras femininas e circular as palavras masculinas. Leiam com atenção, copiem com atenção. Aqui concluímos mais uma videoaula de língua portuguesa. Desde já quero agradecer o adulto responsável pelo acompanhamento de seus filhos. Não esqueçam de fazer a atividade hoje, responder hoje para não acumularem, tá bom? Estudem o livro integrado de vocês, estudem todas essas atividades passadas no caderno e até a próxima aula. Não esqueçam que vocês são os melhores.